Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Neste podcast, quero falar sobre uma prática que, creio eu, não ser muito comum em nossos dias. Talvez essa disciplina seja uma das mais incompreendidas no meio cristão. As advertências dadas por Jesus em Mateus capítulo 6, versos 16 a 18, podem nos levar a pensar bem antes de colocá-la em prática. É provável que o motivo pelo qual sua prática seja tão incompreendida é a falta de compreensão de seu uso em nossos dias. Me responda uma coisa: quantas pessoas você conhece que praticam o jejum de forma consistente hoje em dia? Quantos sermões você já ouviu a respeito? No entanto, ele é mencionado mais vezes na Bíblia do que você possa imaginar. É provável que em nossa cultura de fast foods, lanches de todos os tipos, comida em fartura, jejuar não é algo que vai estar em nossa lista de afazeres, a não ser em caso de precisar fazer algum exame que exija isso. Poucas disciplinas são tão radicais contra a carne e a corrente de pensamento prevalecente da nossa cultura quanto esta. O jejum tem sim seu significado bíblico para o nosso crescimento espiritual e desenvolvimento de uma vida disciplinada. É claro que algumas pessoas, por razões médicas, não possam fazê-lo, pelo menos de forma contínua e de longas horas. Mas não podemos menosprezar os benefícios do jejum na busca disciplinada de uma vida semelhante a Cristo. Uma definição bíblica do jejum é a abstinência voluntária de alimentos pelo cristão com propósitos espirituais. O jejum praticado pelo cristão é diferente do jejum de um incrédulo, pois sua prática está relacionada àquilo que é eterno e cujo propósito é ter uma vida centrada em Deus. Exceto algumas raras exceções bem específicas, o jejum deve ser voluntário e envolve bem mais do que uma dieta restritiva de certos alimentos. Richard Foster, em seu livro Celebração da Disciplina, define jejum como negação voluntária de uma função normal devido à intensa atividade espiritual. Veja que, de acordo com esta definição, o jejum nem sempre lida com a abstinência de alimentos. Às vezes, podemos precisar jejuar de algum envolvimento, tais como a mídia, redes sociais, de sono, entre outras coisas, a fim de nos tornar mais focados em um período de atividade espiritual. Contudo, a Bíblia só se refere ao jejum em termos de seu sentido primário, isto é, a abstinência de alimentos, visto que muitas coisas que temos hoje nem mesmo existiam na época em que a Bíblia foi escrita. A Bíblia distingue alguns tipos de jejum. Vejamos. O jejum normal envolve a abstinência de todos os alimentos, mas não de água. Abster-se de alimentos, mas beber água ou talvez suco de frutas é o tipo mais comum de jejum cristão. O jejum parcial é uma limitação da dieta, mas não a abstenção de todos os alimentos. Cristãos têm observado jejuns parciais, ingerindo porções de comida menores do que as habituais por um certo período ou comendo apenas alguns alimentos simples. O jejum absoluto é a abstinência de todos os alimentos e líquidos, até de água. Existem algumas formas de jejuar. O jejum particular é feito por uma pessoa que busca algo específico diante de Deus ou por consagração de sua vida ao Senhor. O jejum congregacional é feito por toda a igreja em favor de algo específico. É a convocação feita para que a igreja jejue e esteja em oração na busca da vontade de Deus para o seu povo. O jejum nacional é aquele em que o líder de uma nação convoca o povo a se humilhar diante do Senhor, seja por arrependimento, direção ou livramento de Deus. O jejum pode ser feito de forma regular ou ocasionalmente. O jejum mais comum dentre os cristãos atualmente seria um das categorias normal, abstendo-se de alimentos, mas bebendo água, particular e ocasional. O jejum deve fazer parte da prática do cristão em sua busca pelo crescimento espiritual. Jesus disse que chegaria a hora em que seus discípulos deveriam jejuar, e a hora é agora. Até que Jesus, o noivo da igreja, retorne, ele espera que jejuemos. Ao jejuar, você não deve parecer que jejua. Não é bom você estar fraco.
não cause impressão de sofrimento e não negligencie a sua aparência. Ninguém mais deve saber que você está jejuando, a menos que seja absolutamente inevitável ou necessário. Além do mais, existe a promessa de que Deus o abençoará e recompensará o seu jejum quando este for feito de acordo com a sua palavra. Não existe nenhuma ordem direta de Jesus ou na Bíblia que diga qual é a frequência e a duração do jejum. O importante é que você não faça disso uma rotina legalista. Jejuar é um privilégio e uma oportunidade de buscar a graça de Deus que está aberta a nós tantas vezes quanto desejarmos. O jejum deve ser feito com propósito. O jejum bíblico é mais do que a abstenção de alimentos. Sem um propósito espiritual, seu jejum será apenas jejum de perda de peso. Se você não estabelecer um propósito para o jejum, isso pode ser uma experiência infeliz e egocêntrica. O jejum não pode ser feito como forma de impactar a Deus e de ganhar a sua aceitação. Tornamo-nos aceitáveis a Deus por meio da obra de Cristo Jesus, não pela nossa. O jejum não terá benefício eterno para nós até que nos aproximemos de Deus em arrependimento e fé. Veja algumas razões pelas quais você pode jejuar. Para fortalecer a oração. Há algo no jejum que aguça as nossas intercessões e dá paixão às nossas súplicas. O jejum não é um tipo de greve de fome espiritual que compele Deus a cumprir a nossa ordem. Ele não altera a audição de Deus tanto quanto muda a nossa oração. Deus se agrada em ouvir a oração de seu povo, ainda mais quando ela é feita em reconhecimento de nossa dependência dele e quando estamos dispostos a buscar acima dos desejos de nossa carne, para buscar a orientação de Deus. O jejum não garante o recebimento de orientação de Deus, mas, uma vez praticado de modo correto, ele realmente nos torna mais receptivos àquele que tem prazer em nos orientar, para expressar tristeza. A tristeza causada por eventos que não sejam a morte também pode ser expressa pelo jejum. É certo que nossos pecados já foram perdoados por Cristo na cruz. Porém, a confissão bíblica envolve tristeza pelo pecado. Visto que o jejum pode ser uma expressão de tristeza, nunca será inapropriado que ele seja uma parte voluntária e profundamente sentida da confissão. Embora o jejum não nos torne mais dignos de perdão, contudo, comunicamos nossa tristeza e confissão que palavras não podem expressar. Já que o jejum é muitas vezes um meio de expressar a Deus a profundidade de nossos sentimentos, é apropriado que as orações acometidas de tristeza sejam acompanhadas por jejum, para buscar libertação ou proteção. O jejum, e não esforços carnais, deve ser uma de nossas primeiras defesas contra a perseguição. Em vez de agir por vontade própria, revidando, murmurando, agindo com ira, devemos clamar a Deus com jejum por proteção e libertação, para expressar arrependimento. O arrependimento é uma mudança de mente resultando em mudança de ação. O jejum pode representar mais do que simplesmente tristeza pelo pecado. Ele também pode ser um sinal de comprometimento à obediência a uma nova direção. O jejum não só pode expressar arrependimento, como também pode ser em vão, sem arrependimento. Assim, com todas as disciplinas espirituais, o jejum pode ser pouco mais do que uma obra morta se não for feito com sinceridade, para humilhar-se diante de Deus. Assim como o ato de ajoelhar-se em oração pode ser demonstração de submissão à autoridade, o jejum, quando praticado pelos motivos corretos, é uma expressão física de humildade perante Deus. Lembre-se de que o jejum em si mesmo não é humildade diante de Deus, mas deve ser uma expressão de humildade. Como diz David Smith, se nós, pelo poder do Espírito Santo, modificarmos as obras da carne pelo jejum, cresceremos em graça, mas a glória de tal mudança será somente de Deus. Para expressar preocupação com a obra de Deus, o cristão pode se sentir compelido a jejuar e orar pela obra de Deus, em uma área em que tem experimentado tragédia,
decepção ou aparente derrota. Que o Senhor nos faça ter preocupação tão grande com a sua obra que a nossa preocupação normal com a comida pareça ser secundária, para ministrar as necessidades de outros. Em Isaías 58, Deus enfatiza o jejum com o propósito de suprir as necessidades de outros. Contudo, ele não pode estar desvinculado da obediência à palavra de Deus. O jejum não pode ser compartimentalizado do restante de nossas vidas. As disciplinas espirituais não subsistem sozinhas. Deus não abençoa a prática de qualquer disciplina, inclusive do jejum, quando rejeitamos a sua palavra quanto a nossos relacionamentos com os outros. O tipo de jejum que agrada a Deus é aquele que resulta em preocupação com os outros e não apenas consigo mesmo. Há muitas maneiras de jejuar para suprir necessidades de outros. Muitos jejuam para que possam dar aos pobres ou a algum ministério o dinheiro que teriam gasto em alimentos durante aquele período, para vencer a tentação ou dedicar-se a Deus. Mediante o exemplo da tentação de Jesus, podemos apreender que jejuar é uma maneira de vencer a tentação e de renovarmos nossa dedicação ao Pai. Em tempos de tentação excepcional, medidas excepcionais se fazem necessárias. O jejum, com o propósito de vencer a tentação, é de renovação da nossa dedicação a Deus e uma resposta que revela semelhança com Cristo, para expressar amor e adoração a Deus. O jejum também pode ser um ato de pura devoção a Deus. O jejum pode ser uma expressão de se encontrar em Deus o maior prazer e satisfação da vida. E este é o caso quando disciplinar a si mesmo para jejuar significa que você ama mais a Deus do que a comida, que buscá-lo é mais importante para você do que comer. Isto honra a Deus e é uma forma de adorá-lo como Deus. Lembre-se de que seu jejum é um privilégio e não uma obrigação. É a aceitação de um convite divino para experimentar a sua graça de modo especial. Para que o Senhor abençoe o nosso jejum, este deve sempre ter um propósito espiritual, um propósito centrado em Deus e não na própria pessoa. Não podemos manipular Deus para atender a nossa solicitação ao jejuar, tanto quanto não podemos fazê-lo por qualquer outro meio. Assim como a oração, jejuamos na esperança de que, por sua graça, Deus irá nos abençoar como desejamos. O jejum deve sempre ter um propósito, e nós devemos aprender a elevar os seus propósitos sobre os nossos. Antes de jejuarmos, devemos ter um propósito centrado em Deus. Mas mesmo em nossa melhor forma, não merecemos o que desejamos, nem podemos forçar a mão de Deus.